Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos iniciar nossos estudos sobre determinantes. Nós vamos ver a definição, os determinantes de matrizes quadradas, a regra de Sarros, o teorema de Laplace e resolver alguns exemplos. Então, vamos iniciar nossa aula. Qual a definição de determinante? O determinante de uma matriz quadrada A de ordem n e se indica por det A é o número real associado a ela. Então, nós percebemos com essa definição que o determinante de uma matriz quadrada nada mais é do que um número real associado a essa matriz. E o nosso objetivo é como chegar a esse número real. Então, vamos ver aí os casos. Então, primeiro, determinante de uma matriz quadrada de ordem 1. Então, aí eu tenho uma matriz A com um único elemento, o elemento A11. Como que nós vamos calcular o determinante dessa matriz A? Então, primeiro, eu quero que vocês observem aqui a representação. Isso aqui indica uma matriz, certo? A matriz A com um único elemento. Isso aqui significa o cálculo do determinante dessa matriz. Então, toda vez que nós formos calcular o determinante de uma matriz, nós vamos usar aqui uma barra de cada lado para representar os elementos dessa matriz, ok? Então, no caso aqui do determinante de uma matriz de primeira ordem, o valor do determinante é o próprio elemento A11, certo? Então, o número real associado a essa matriz de primeira ordem é o próprio elemento A11. Então, agora, vamos ver o determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem, ou seja, uma matriz com duas linhas e duas colunas. Como que nós vamos proceder? Então, para calcular o determinante dessa matriz, nós vamos fazer o seguinte, observem, o determinante dessa matriz A, a gente representa entre duas barras os elementos dessa matriz, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar a diagonal principal, que nós já vimos essa definição nas aulas anteriores, e vamos traçar a diagonal secundária. Aí nós vamos fazer o quê? O determinante dessa matriz nada mais é do que o produto dos elementos da diagonal principal, A11 vezes A22, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Bem simples. Vamos fazer alguns exemplos aí abordando o determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Então, olha lá, calcule o determinante da matriz A dos elementos A e J do tipo 2 por 2, em que A e J é igual a 3i menos 2j. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, nós precisamos representar essa matriz aqui com os seus 4 elementos, nesse caso, porque é uma matriz de segunda ordem. Então, ela possui 4 elementos. Aí, a gente vem e posiciona. A11, primeira linha, primeira coluna, A12, primeira linha, segunda coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, A22, segunda linha, segunda coluna. Nós já fizemos vários exemplos assim quando a gente estudou matrizes. E agora, para nós encontrarmos e determinarmos esses 4 elementos, nós vamos usar essa lei de formação que foi dada na questão. Então, substituindo o I pelo posicionamento da linha e o J pelo posicionamento da coluna do elemento. Então, vamos lá calcular esses 4 elementos, Então, o A11 vai ser o quê? Eu vou substituir o I por 1 e o J por 1. Então, vamos lá, A1, 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. A12, I por 1, J por 2. 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. O A21, o I por 2, o J por 1, aqui na lei de formação. 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. E o A22, 3 vezes 2 menos 2 vezes 2. Ótimo. E aí, fazendo esses cálculos aqui, que eu já fiz, nós vamos obter a seguinte matriz. A matriz A, que é essa que foi dada aqui no enunciado, ela é formada pelos elementos 1, menos 1, 4 e 2. E agora é só a gente calcular o determinante. Então, como que a gente calcula o determinante? Traça a diagonal principal, não é isso? Olha lá, faz o produto desses elementos. Traça a diagonal secundária, faz o produto desses elementos. E aí, pega ele como um sinal oposto. Então, diagonal, produto dos elementos da diagonal principal, menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui nós vamos ter 2 menos com menos mais 4, que vai dar 6, que é o determinante dessa matriz. Vamos fazer mais um exemplo. Resolva em R a equação
determinante, observe essa equação, determinante de x menos 3, x mais 2 e x menos 2 é igual a 8. Então, resolver em R essa equação é achar o valor ou os valores de x que satisfazem aqui essa equação, que é uma equação envolvendo um determinante. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, eu já tenho o determinante de segunda ordem. Então, eu vou traçar a diagonal principal, fazer o produto dos elementos, x vezes x menos 2, ok? Menos, traço a diagonal secundária, faço o produto dos elementos, menos 3 vezes x mais 2. E eu já tenho o valor desse determinante, igual a 8. Agora é só resolver essa equação aí, né? Então, vou fazer a distributiva aqui, Nós vamos ter, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. Menos vezes menos mais 3x, mais 3 vezes 2, mais 6, igual a 8. Então, agora eu vou juntar os termos semelhantes, passar esse 8 aqui para o primeiro membro subtraindo, e nós vamos obter a seguinte equação. X quadrado mais x menos 2 igual a 0. E aí, basta agora a gente achar as raízes dessa equação aí do segundo grau, se elas existirem em R. Nesse caso, as duas raízes aí eu vou fazer por soma e produto, dois números que a soma é menos 1 e que o produto é menos 2. Lembrando lá, soma menos B sobre A, produto C sobre A. Então, esses números vão ser o 1 e o menos 2. Então, como foi pedido aqui para a gente resolver a equação em R, conjunto dos números reais, as duas soluções equivalem. Então, os valores de x que tornam essa equação aí verdadeira são os valores menos 2 e 1, ok? E agora, vamos ver o determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem. Então, olha só, por exemplo, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui A de terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas, ela tem 9 elementos. Então, para a gente calcular esse determinante, nós temos uma sequência de ações a seguir. Essa sequência de ações é a regra de Sarros. A melhor maneira de calcular o determinante de uma matriz de terceira ordem é utilizando essa regra de Sarros aqui. É o que vocês mais vão utilizar aí nos exercícios, porque o que mais aparece é determinante de matriz de terceira ordem. Então, quais são aí essas sequências de ações que nós temos que seguir? Primeiro, então, eu tenho aqui a matriz, né? Então, eu quero calcular o determinante agora. Então, vou vir aqui o determinante dessa matriz. Ao invés de usar o colchete ou o parêntese, aqueles dois módulos de cada lado que nós já vimos anteriormente, eu tenho que usar aqui uma barra de cada lado, ok? Então, nesse caso, nós vamos repete-se as duas primeiras colunas à direita do determinante. Essa é a regra. Então, nós vamos repetir as duas primeiras colunas nessa ordem à direita do determinante. Então, vamos lá. Primeira coluna, 1, 2 e menos 4. Segunda coluna, 3, 4 e 1. Eu vou repetir os elementos na ordem do jeitinho que eles apareceram. Ok. Segunda regra aí agora. Nós vamos... multiplica-se os elementos da diagonal principal e os de suas paralelas com 3 elementos, mantendo o sinal de cada produto. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos traçar a diagonal principal e as suas paralelas com 3 elementos. Então, nós vamos ter aí 3 retas paralelas, contando com a diagonal principal. Olha lá, traço a diagonal principal e vou fazendo o produto dos elementos. E traço as outras duas diagonais paralelas a ela com 3 elementos. Pronto, então, eu fiz aqui, diagonal principal, 1 vezes 4 vezes menos 1. Aí eu venho com as outras duas aqui, diagonais paralelas a ela com os 3 elementos. 3 vezes 6 vezes menos 4, 5 vezes 2 vezes 1. Mantendo o sinal de cada produto, ou seja, eu vou somar todos esses resultados obtidos aqui, certo? E agora nós vamos para outra sequência aí que nós temos que fazer, Multiplica-se os elementos da diagonal secundária e o de suas paralelas com 3 elementos, trocando o sinal de cada produto. Então, presta atenção. Eu vou traçar a diagonal secundária e as suas paralelas com 3 elementos. E vou fazer o produto também dos elementos. Olha lá. Traço a diagonal secundária. Ok. Faço os produtos dos seus elementos e das suas paralelas com 3 elementos. E nesse caso, eu vou trocar o sinal de cada produto, tá? Aí eu vou obter essa
continha aqui, essa expressãozinha que eu tenho que fazer. Então, nesse caso, ó, nós vamos fazer 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. 3 vezes 6 vezes menos 4, menos 72. 5 vezes 2, 10, certo? Então, aí o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó, esses três produtos aqui, já coloco aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, e somo esses resultados, certo? Nesse caso aqui, dos que eu falei, vai dar menos 66. Aí eu faço a mesma coisa do lado de cá, ó, vou multiplicar. 5 vezes 4 vezes menos 4, 80. Menos 80, no caso. 1 vezes 6 vezes 1, aí vai dar mais 6. 2 vezes 3 vezes menos 1, menos 6. Aí eu vou somar os resultados obtidos, que no caso deu menos 80. Então, aqui, menos 66 e aqui, menos 80. Aí, depois eu faço principal, valor principal, que é proveniente dessa soma, menos o valor secundário, que é proveniente dessa soma. Dá no mesmo, tá? Então, aí, seguindo essa regra aqui do jeitinho que ela foi dita, é só a gente somar todos esses resultados que nós vamos obter o 14, ok? Aí, se alguém ficou com dúvida, eu vou repetir o que eu falei, tá? Porque vamos seguir essa regrinha aqui. Mas nós poderíamos ter feito assim, ó. Traça a diagonal principal e as suas paralelas com 3 elementos, faz o produto dos elementos, soma os resultados obtidos. Ótimo. Aí agora, traça a diagonal secundária e as suas paralelas com 3 elementos, faz o produto dos elementos e soma os resultados obtidos. Ótimo. E agora nós vamos ter um valor aqui que eu vou chamar de principal e vou fazer o principal menos o outro valor aqui que eu vou chamar de secundário. Dá no mesmo de nós seguirmos essas 4 sequências, esses 4 itens aqui que foram mostrados, certo? Então, agora vamos fazer um exemplo, olha lá. O conjunto solução da inequação determinante dos elementos 1, 0, menos 1, K1 e 3, 1K e 3 menor ou igual a 0 é... Então, vamos lá, ó, essa daqui é uma questão que caiu na escola preparatória dos cadetes do Exército. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho que resolver essa inequação, que é um determinante. Então, primeiro nós vamos resolver esse determinante aqui, para depois nós resolvermos aqui a inequação. Então, como que a gente vai resolver o determinante de uma matriz de terceira ordem? Seguindo aquelas regrinhas lá, regra de Sarros. Eu vou repetir as duas primeiras colunas ali à direita do determinante, olha lá, na ordem que eles apareceram. Vou fazer o que agora? Vou traçar a diagonal principal e as suas paralelas com 3 elementos e vou fazer o produto desses elementos. Então, vamos lá. 1 vezes 1 vezes 3, 0 vezes 3 vezes 1, vou somando. Menos 1 vezes K vezes K, ok. Agora, eu vou fazer o quê? Vou traçar a diagonal secundária, as suas paralelas com os 3 elementos, vou fazer o produto dos elementos e vou trocar o sinal desse produto para somar todos os resultados. Ou então, eu traço a diagonal secundária, as paralelas a ela com os 3 elementos, somo, faço o produto, somo esse produto, depois eu faço o principal menos secundário. Mesmo procedimento anterior. Então, vamos lá. Traço a diagonal secundária, faço o produto dos elementos e coloco o sinal oposto. Traço a diagonal paralela a ela com os 3 elementos, faço o produto, pego o sinal oposto e vou fazendo os 3 cálculos. E isso aqui é o quê? Menor ou igual a 0. Ótimo, agora é só eu resolver isso aí, ó. 1 vezes 1 vezes 3, 3. 0 vezes 3 vezes 1, 0. Menos 1 vezes K vezes K, menos K ao quadrado. E depois, menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1 vezes 1, mais 1. Menos 3K, menos 0, menor ou igual a 0, não é isso? Aí, juntando os elementos aí comuns, os termos comuns, nós vamos chegar na equação. Menos K ao quadrado, menos 3K, mais 4, menor ou igual a 0. Eu vou fazer o quê? Só para mostrar para vocês um detalhe. Eu vou multiplicar toda essa inequação por menos 1, só para o K ao quadrado ali ficar com sinal positivo.
Então, ó, multiplicando todos os termos dessa inequação por menos 1, eu tenho que mudar o sentido da desigualdade, não pode esquecer disso, tá? É como se eu jogasse esse k ao quadrado para cá, esse menos 3k para o lado de cá e esse mais 4 para o lado de cá. Então, o sinal agora vai ser maior ou igual a zero, que vai estar do lado de cá, não esqueçam disso. E agora eu vou fazer o quê? Vou resolver essa inequação. Como que eu resolvo uma inequação do segundo grau? Acho as raízes, faço o estudo dos sinais e pego aí o intervalo pedido. Nesse caso, eu estou trabalhando com esta inequação aqui. Então, é uma inequação do segundo grau com a concavidade, aí o gráfico é concavidade para cima. Só que eu vou ter que destacar o quê? O valor onde eu obter o resultado positivo. Então, vamos lá. Quais são as duas raízes? 1 e menos 4. Então, parábola com a concavidade para cima, aqui a função assume valores positivos, aqui negativos e aqui positivos. E para esse caso, nós queremos que a função assume valores positivos, ou seja, vai ser o quê? K pertence a R, olha lá, letra D. Tá o quê? K menor ou igual a menos 4 ou K maior ou igual a 1, certo? Aí, um detalhe, vamos supor que você mantivesse essa inequação aqui, ó. O que ia acontecer? Também seria uma parábola, tá? As raízes seriam as mesmas, 1 e menos 4, isso não muda, só que ela teria concavidade para baixo. Então, quando você fizesse o desenho aqui com a concavidade para baixo, aqui ia ficar menos, aqui mais e aqui menos. Só que para esse caso eu ia pegar o menor do que zero, porque eu estou olhando para esse sinal, que também seria o quê? K menor que menos 4, K maior que 1. Então, não faz diferença você multiplicar ou não por menos 1, tá? Desde que você faça a construção do gráfico corretamente, de acordo com a concavidade da parábola, para cima ou para baixo, e que quando você faz essa multiplicação, você inverta o sentido da desigualdade, certo? Vamos fazer agora mais uma explicação, que é uma regrinha que nós vamos usar, que é o teorema de Laplace, para o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2. Vocês poderiam me perguntar assim, professora, mas para a ordem 2 você já ensinou um jeito, para a ordem 3 você já ensinou o outro. Sim, mas isso aqui que eu vou ensinar para vocês vale para qualquer determinante de uma matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2. É claro que uma matriz de segunda ordem nós vamos usar traça diagonal principal faz os produtos dos elementos, traça diagonal secundária produto dos elementos, principal menos secundário. De terceira ordem nós vamos usar a regra de Sarros, ok? Mas esse aqui, quando for uma ordem maior do que 3, ou seja, maior ou igual a 4, aí nós podemos usar esse teorema de Laplace ou a regra de Shio que eu vou mostrar para vocês numa outra aula. Então, vamos lá, passo a passo. Antes de eu enunciar para vocês o teorema de Laplace, eu vou definir o que é o cofator de uma matriz. Presta atenção nisso, hein? Seja A uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, e A e J um elemento de A, um elemento qualquer dessa matriz A. Chama-se cofator de A e J o número C e J, tal que C e J é igual menos 1 elevado a I mais J vezes o D e J, em que D e J é o determinante da matriz que se obtém de A, eliminando sua linha I e sua coluna J. Então, vamos lá. Parece complicado, mas não é, é muito simples. Então, como que nós vamos calcular o cofator aí A e J o cofator C e J de um número A e J qualquer? Então, nós temos que fazer o quê? O cofator associado a esse elemento IJ vai ser igual, nós vamos pegar menos 1 elevado à soma do posicionamento da linha com a coluna desse elemento e multiplicar pelo determinante que nós vamos obter eliminando a linha que esse elemento pertence e a coluna que esse elemento pertence. Para que isso? Observe que se a gente eliminar uma linha e uma coluna, nós vamos reduzir a ordem da matriz. Então, se eu tiver uma matriz de quarta ordem, por exemplo, eu eliminando uma linha e uma coluna, eu vou para uma matriz de terceira ordem. Vamos ver alguns exemplos para vocês observarem esses cálculos. Então, olha lá. Aqui eu tenho uma matriz A com os elementos
3, 1, menos 1, menos 2, 1, 0, 4, 3, 2, 5, menos 1, 2, 0, 1, menos 2 e 1. Essa é uma matriz quadrada de quarta ordem. Então, vamos supor que o exercício peça assim, calcule o determinante dessa matriz A, e é isso que vai aparecer, tá? Então, nós podemos usar a regra de Chiot, depois vocês vão ver, ou o teorema de Laplace, vai depender aí do que vocês escolherem. Então, só que primeiro eu preciso aprender a calcular o cofator. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, o cofator 1, 1 dessa matriz, certo? Então, o que é o cofator 1, 1? Eu vou ter que pegar o quê? Menos 1, usar a formulazinha, ó, cofator 1, 1. Eu vou pegar menos 1 pela fórmula elevado a I mais J, que é 1 mais 1, vezes o determinante que eu vou obter eliminando a linha 1 e a coluna 1. Então, eu venho aqui, ó, elimino a linha 1 e a coluna 1. O que vai sobrar? Os elementos 0, 4, 3, 5 menos 1 e 2, 1 menos 2 e 1. Ótimo. Então, o cofator 1, 1 associado a essa matriz A é esse resultado aqui do produto de menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o cálculo desse determinante. Ah, mas como que eu vou fazer agora? Você vai ter que vir separadamente e fazer o cálculo desse determinante. Aí nós vamos usar o quê? É uma matriz de terceira ordem, nós vamos usar a regra de Sarros. Eu até sugiro que vocês façam esse cálculo aqui, ó. Então, quando vocês fizerem o cálculo desse determinante, que eu gostaria que vocês fizessem agora, parassem o vídeo e fizessem, vocês vão obter o resultado menos 39. Por quê? Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Então, 1 vezes menos 39, menos 39. Ok? É bem simples. É só memorizar isso aqui. Vamos fazer um outro exemplo, ó. Vamos supor que eu quisesse calcular o cofator 1, 3 associado a essa matriz. Então, vamos jogar na fórmula. Menos 1 elevado a 1 mais 3. Por quê? Porque é o posicionamento que eu escolhi aqui. Linha 1, coluna 3. Vezes o determinante que eu obtenho, o determinante com os elementos aí, eliminando a linha 1 e a coluna 3. Vai sobrar quais elementos? 1, 0, 3, 2, 5, 2, 0, 1 e 1. Ótimo. Aí, nós vamos calcular o determinante dessa matriz de terceira ordem. Como que nós vamos fazer? Regra de Sarro. Sugiro que parem o vídeo, façam esse cálculo e vocês vão obter exatamente o valor 9. Por quê? Porque no caso aqui, ó, menos 1, 1 mais 3 é 4. Menos 1 elevado à quarta vai dar 1. Então, esse resultado aqui vai ser o 9. Vamos fazer mais um exemplo. Ó, se eu quisesse calcular, por exemplo, o cofator aí 3, 2 associado a essa matriz. Então, vai ficar o cálculo menos 1 elevado a 3 mais 2, que é a soma do posicionamento da linha com a coluna, vezes o determinante que eu obtenho eliminando a linha 3 e a coluna 2. Aí, olha lá o que sobrou. 3 menos 1 menos 2, 1, 4, 3, 0 menos 2 e 1. Agora, eu tenho que vir calcular esse determinante. Também sugiro que vocês façam isso. E nesse caso, o resultado aqui vai dar 35. Por que 35? Porque, ó, menos 1 elevado à quinta vai dar menos 1. Então, menos 1 vezes 35, menos 35. Ah, mas para que nós vamos fazer esse cálculo? Agora sim, que eu vou mostrar para vocês para que a gente tem que aprender o cofator associado a uma matriz, para a gente conseguir calcular esse determinante utilizando o teorema de Laplace. Vamos ver então agora, ó. Teorema de Laplace. O determinante de uma matriz quadrada O, A, de ordem n maior ou igual a 2, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, você pode escolher uma linha ou uma coluna, pelos respectivos cofatores. Então, é assim que nós poderíamos calcular o determinante daquela outra matriz. Escolher uma linha qualquer e fazer o produto de todos os elementos daquela linha ou da coluna, fica a seu critério, pelos respectivos cofatores associados àquela linha ou àquela coluna, aqueles elementos escolhidos. Exemplo, olha só. Calcular o valor de... Então, esse determinante aí, D igual, olha lá, é um determinante de uma matriz de quarta ordem. Então, é claro que ainda eu não ensinei para vocês a regra de Chiot. Nesse caso, se fosse eu, já ia fazer direto Chiot, porque eu tenho um elemento aqui igual a 1. Vocês vão ver isso na próxima aula.
Mas vamos fazer pelo teorema de Laplace. Então, eu tenho que escolher uma fila, uma linha ou uma coluna. Qual é a melhor escolha? Tenta ver se existe alguma linha com algum zero ou com o maior número possível de zeros, porque isso facilita o seu cálculo. Então, nesse caso, eu vou escolher aí uma fila. Eu escolhi a linha 3. Mas eu poderia ter escolhido também a coluna 4, porque ela também tem esse zero. Ah, professora, mas por quê? Olha por quê. Qual é a definição aqui para calcular o determinante dessa matriz? Eu vou escolher uma fila qualquer e vou fazer o quê? O determinante dessa matriz vai ser igual ao quê? A soma dos produtos dos elementos dessa fila pelos seus cofatores. Então, nesse caso, o determinante dessa matriz usando o teorema de Laplace vai ser o quê? Eu vou pegar esse elemento, 7. 7 vezes, qual o posicionamento dele? Ele não é o A31? Então, vai ficar 7 vezes o cofator 31. Mais, olha lá, soma dos produtos, dos elementos pelo seu cofator. Mais 4 vezes. O 4, qual o posicionamento dele? Terceira linha, segunda coluna. Cofator 3, 2. Mais o elemento aqui, menos 5 vezes o cofator, terceira linha, terceira coluna, 3, 3, mais 0 vezes o cofator, 3, 4. Então, nesse caso aqui, por isso que é bom escolher uma que tem 0. 0 vezes esse número dá 0. Então, esse aqui eu não vou precisar fazer. Então, eu vou ter que fazer 3 cofatores. Lembrando que, apesar do raciocínio aí ser simples, nós vamos ter que fazer 3 determinantes lá de uma matriz de terceira ordem, porque eu vou reduzir a ordem dessa matriz aí de quarta ordem. Então, dá um trabalhinho, mas é mais assim, álgebra, não tem muito raciocínio, tá? Então, você tem que ficar atento na hora de fazer os cálculos para não errar bobeira. Então, vamos lá, vamos calcular cofator por cofator pela linha que eu escolhi, que foi a terceira linha. Então, vamos lá, Primeiro, eu vou calcular o cofator 3, 1. Como que eu calculo? Aquela formulazinha. Menos 1 elevado a 3 mais 1, que é 4, vezes o determinante eliminando a terceira linha e a primeira coluna. Então, vai sobrar 1 menos 2, 1, 2, 2, 3, menos 1, 11, 2. Ok. Aí, eu tenho que calcular esse determinante. Como que eu calculo esse determinante? Vou repetir as duas primeiras colunas aí à direita do determinante, traço a diagonal principal, as paralelas a ela com os 3 elementos, faço o produto dos elementos. Traço a diagonal secundária, as paralelas a ela com os 3 elementos, faço o produto dos elementos e troco o sinal. Depois somo todos os resultados. Então, nesse caso aqui, nós vamos obter que esse determinante é 9. Eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo. Pausam o vídeo e façam. Nem sei se esse aí a gente já tinha feito ali no anterior, acho que não. Aí agora, cofator 3, 2, nós vamos calcular. Então, eu vou fazer o quê? Formulazinha. Menos 1 elevado a 3 mais 2, que é 5, vezes o determinante eliminando a linha 3 e a coluna 2. Vai sobrar o quê? 3 menos 2, 1. 5, 2 e 3, 1, 11 e 2. Vou fazer esse determinante aqui aplicando a regra de Sarros, eu gostaria que vocês fizessem. E aí, vocês vão chegar que esse determinante aqui vai dar menos 20. Só que como menos 1 elevado à quinta é menos 1 vezes menos 20, mais 20. E agora, nós vamos fazer o cofator 3, 3, formulazinha. Menos 1 elevado a 3 mais 3, que é 6, vezes o determinante, eliminando a linha 3 e a coluna 3. Sobra os elementos. 3, 1, 1, 5, 2, 3, 1 menos 1 e 2. Vamos calcular esse determinante aqui pela regra de Sarros. Novamente, gostaria que vocês fizessem. Vocês vão obter aí o resultado 7. E agora, calculamos os 3 cofatores, não precisa calcular esse, pelo amor de Deus. Já multiplicou aqui, já deu 0, não percam tempo. Agora, nós vamos vir aqui e jogar aqui nesse cálculo. Então, o determinante dessa matriz vai ser o quê? 7 vezes o cofator 3, 1, que é 9, mais 4 vezes o cofator 3, 2, que é 20, mais menos 5 vezes o cofator 3, 3, que é 7, né? Então, fazendo esse cálculo aí, nós vamos obter que o determinante dessa matriz vale 108. Então, mais um exemplo,
Resolva em R a equação. Então, olha lá o que eu tenho. Aqui eu tenho uma matriz de quarta ordem, né? O determinante de uma matriz de quarta ordem. E isso aqui está igualado a x² menos 13. Eu já sei o valor desse determinante. Resolver em R essa equação é achar o valor ou os valores de x que satisfazem isso aí. Então, ó, se isso aqui, ó, tivesse tudo zero aqui, ó, depois vocês vão aprender uma propriedade. Por enquanto, ó, nós vamos ter que fazer o quê? Escolher uma fila qualquer, uma linha ou uma coluna com o maior número de zeros possíveis, né? Isso para eu fazer menos cálculos do cofator. Então, vamos lá, isso fazendo pelo teorema de Laplace, que posteriormente vocês vão ver que nesse caso seria melhor aplicar a regra de Chiot, tá? Mas isso aí nós vamos estudar depois. Então, vamos lá. Eu escolhi ali a primeira linha, né? Como vocês estão vendo, poderia ter escolhido a terceira, poderia ter escolhido a quarta, ou até mesmo poderia ter escolhido aqui, ó, alguma coluna. Geralmente eu vejo alguma linha que tiver com maior número de zeros, mas aí vocês podem escolher que vai dar o mesmo resultado. Inclusive, se vocês quiserem fazer escolhendo uma outra fila, fiquem à vontade para vocês comprovarem que vai dar o mesmo resultado. Então, nesse caso, ó, como que vai ficar aí o determinante dessa matriz usando o teorema de Laplace? Vai ficar, ó, menos 2 vezes o cofator 1, 1, mais menos 1 vezes o cofator 1, 2. Aí seria 0 vezes o cofator 1, 3, que é 0, 0 vezes o cofator 1, 4. Nem vou fazer. Então, eu só tenho que calcular aqui 2 cofatores para eu conseguir resolver essa equação. Então, ó, aí vamos calcular primeiro o cofator 1, 1. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar como? Formulazinha. Menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, vezes o determinante eliminando a linha 1 e a coluna 1. Então, vai sobrar, ó, x menos 1, 0, 0, x menos 1, 0, 0, x. Fazendo esse cálculo aqui, ó, resolvendo esse determinante, nós vamos obter que vai dar x ao cubo. X ao cubo vezes 1, x ao cubo. Ok. Agora, eu vou fazer o cofator 1, 2, jogando na fórmula. Menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3, vezes o determinante eliminando a linha 1 e a coluna 2. Aí sobraram os elementos 1 menos 1 e 0, 0x e 1, 3, 0x. Fazendo esse determinante aqui, nós vamos obter o resultado x² mais 3. Só que como menos 1 elevado ao cubo é menos 3, aliás, é menos 1, que é expoente ímpar, né? Então, nós vamos ter que mudar esse sinal. Aí vai dar menos x² menos 3, ok? Sugiro a vocês novamente que vocês façam esse determinante de terceira ordem para vocês fixarem bastante já o conteúdo. E agora eu vou voltar aqui e vou substituir aqui na minha equação, certo? Então, vai ficar, ó, menos 2 vezes x ao cubo, menos 1 vezes menos x² menos 3, certo? Isso aí é igual a x² menos 13, que foi o que deu aqui o resultado do nosso determinante. Então, aqui, ó, aplicando aqui a distributiva, né? Então, vai ficar menos 2x ao cubo, menos com menos, mais x² mais 3, igual a x² menos 13. Simplificando essa equação aí, tá? Nós vamos obter que x igual a 2. Presta atenção aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês, ó. Esse x² eu vou cortar com esse x², vai dar 0, não é isso? Aí vai ficar menos 2x ao cubo igual, vou jogar esse 3 para cá. Menos 13 com menos 3, menos 16. Vou jogar o menos 2 dividindo, então vai ficar x ao cubo igual a menos 16 dividido por menos 2 vai dar 8. Então, x ao cubo igual a 8. Já que foi pedido no problema para a gente resolver em R essa equação, x ao cubo igual a 8 só tem uma raiz real, que é x igual a 2. Vocês vão aprender mais à frente, quando vocês estudarem o conjunto dos números complexos, que na verdade essa equação aí possui 3 raízes. 2 raízes complexas e uma raiz real, tá? Ou seja, 3 raízes complexas, porque todo número real é também um número complexo, mas vocês vão estudar isso ainda. Então, por enquanto, nós estamos resolvendo essa equação no conjunto dos reais. Então, a única solução é o x igual a 2, que é a solução do nosso problema.
Então é isso, gente. A primeira parte do nosso conteúdo de determinantes está aí. Façam as tarefas propostas para vocês fixarem o conteúdo e até a próxima aula, onde a gente vai dar continuidade a esse estudo.